O PT quis mudar o currículo das academias militares e promover oficiais. Veja só, isso é uma outra etapa aqui dessa conversa. Dá like, se inscreve e compartilha. O PT faz um manifesto depois do impedimento da Dilma, onde foi que eles erraram. Salvo me engano, ainda sob a presidência do Falcão, né? Sobre qual foi o erro, por que as coisas aconteceram, por que desandou. E eles atribuem essa queda a... Tem várias matérias aqui no canal Pátria Defesa, no portal Pátria Digital sobre o tema. E uma dessas matérias diz respeito a esse manifesto aqui, você pode buscar depois aí, procurar na busca aqui do Pátria Defesa, que é do diretório do Partido dos Trabalhadores. Em 2016, após ele fala sobre muitas coisas, mas ele atribui um ponto específico, tá? Que eu vou deixar primeiro o Genuíno explicar para vocês. Já expliquei o que é o Genuíno, porque, inclusive, à época, houve muitos protestos. Estou falando muito lá atrás agora. Tá? O manifesto é de 2016, após a queda da Dilma. Lá atrás, um pouco antes disso, aliás, muito antes disso, o Zé Genuíno, que já foi deputado federal, fez parte da luta armada também lá atrás, fez parte de todo esse movimento de guerrilha, é colega da Dilma e de muitos outros petistas. Ele foi nomeado para um cargo importante dentro do Ministério da Defesa. Era uma assessoria especial, mas com viés de fiscalização e manipulação ali dentro do Ministério. As pessoas, eu conheço, tenho vários amigos da época lá, que falavam da interferência constante ou tentativa de interferência. Durou muito pouco. Inclusive, eu acho que isso deve ter levado a, vamos dizer assim, ao encerramento precoce da sua carreira no governo. Mas eu quero deixar nas palavras do próprio Genuíno, em entrevista recente, já sob o governo Bolsonaro, de quais as diretrizes. Ali já se fala, inclusive, do Genuíno, especulações de bastidores, poderia ser uma espécie de ministro da Defesa do Lula, caso voltasse. Dentro da fantasia deles, não vai voltar, né? Mas vamos ouvir aqui o que pensa o Genuíno. Dá uma olhada no que te espera. E se a gente não tem que ter cuidado e prestar muita atenção nessa conversa da União, a conversa de vamos ouvir a esquerda e tarará. Vamos ouvir. Tem gente que diz assim, o Bolsonaro é muito ruim, então o que a gente tem que fazer é se entregar logo por bandido. Tem gente que pensa assim. Já que eu não posso lutar, não tenho coragem de realmente falar o que eu penso, eu vou me apresentar aqui e vamos abraçar um ou outro. O sol voltou aqui. Eu tenho que esperar estabilizar, porque senão eu coloco o vídeo aí que trava mesmo, né? Vamos lá. Então, para não perder o raciocínio, ainda bem que a memória é boa, né? Tem gente que acha que, na falta de opção, se o Bolsonaro não foi tão bom como todo mundo espera, então é melhor abraçar o ladrão. É gente que é simples. Eu prefiro continuar lutando até o final. Então vamos lá. Respeito, cada um pensa da maneira que tem, mas continuo aqui no meu trabalho. E dá uma olhada na fala do Genuíno sobre quais são as intenções dele. Inclusive, se você é das Forças Armadas, está ouvindo aí, dá uma olhada no que eles pretendem para vocês. Olha se não é para ficar com a orelha em pé. Vamos ouvir o Genuíno aqui. Tá? Entrevista mais recente. 142, que garante... o artigo 142, que garante a tutela militar sobre o Estado. Você propôs uma reforma dos currículos militares, uma reforma... Pessoal, só rapidinho, o que ele está falando do 142 é que o repórter está perguntando por que cortaram essa parte que foi muito importante aqui, deveria fazer parte. Mas o camarada está perguntando porque uma das diretrizes do Genuíno é tirar a atribuição do artigo 142 da Constituição para que os militares não tenham essa autonomia. Tá? É uma das coisas. Mas vamos ouvir de novo desde o início aqui, aí você vai entender. O artigo 142, que garante a tutela militar sobre o Estado. Você propôs uma reforma dos currículos militares, uma reforma da formação dos militares, incluindo o fim desses colégios privativos de militares. Você propôs uma reorganização ampla das Forças Armadas sob comando político, incluindo os mecanismos de promoção dos oficiais. Você propôs a integração sul- e latino-americana como uma força autônoma na região em relação aos Estados Unidos. Essas foram
Se eu bem anotei aqui... eu proponho a quarentena, Breno, a quarentena. Além do mais, a quarentena em relação a quem ocupa função, venha a ocupar função pública, além da realocação, da devolução desse excesso de militares do governo Bolsonaro para suas funções naturais. Pois bem. Notem que até agora é só o jornalista perguntando, fazendo as indagações, ele já fez até uma interferência, agora efetivamente ele vai falar. Vamos ouvir aí, é muito importante. Esse é um programa forte. Você não teme que a adoção desse programa possa provocar, num eventual novo governo Lula, uma crise militar? Breno, o governo Lula tem várias tutelas que ele tem que quebrar. Uma delas é essa. A segunda é do Ministério Público Federal. A terceira é do Banco Central Independente. E a quarta é do teto de gastos. Eu vou ficar só nessas quatro, tem mais. Veja bem, isso aí é uma luta política. Nós temos que fazer essa luta política tendo como base, para dialogar para diminuir a reação dos militares, nós queremos estabelecer uma nova política de defesa para o país. Nós queremos defender um novo modelo de profissionalização. Nós queremos valorizar o desenvolvimento tecnológico e científico. O que vocês estão fazendo é mediocridade. Isso não é função. O Estado brasileiro não pode investir num oficial durante tantos anos para ele exercer um cargo de ministro da Saúde. Então, nós temos que fazer um discurso forte para impedir reações. Que vai ter reações, eu não tenho dúvida que vai ter. Agora, dependendo da nossa capacidade de articulação e da nossa capacidade de mobilização política, nós podemos neutralizar. Ouve aí, os meus amigos militares, o que vai sobrar para vocês num retorno de esquerda? Não tem carguinho, não. Sei lá, milhares de militares que eu sou a favor, são pessoas... Aliás, a própria fala do Genuíno, ela se contradiz em si. Ele diz assim, o brasileiro não pode investir 50, 40 anos na carreira de um militar para que ele continue servindo o Brasil no Estado. Tem que colocar um idiota ou um ladrão lá. Eu penso exatamente o contrário. Eu penso como o presidente Bolsonaro pensa. Vamos colocar os militares dentro das funções estratégicas que exigem expertise, conhecimento e prática. Porque, para quem não sabe, um general de qualquer uma das forças foi alguém que, no meio, na evolução da sua carreira, teve funções, ora legislativas, mas principalmente funções executivas, tomando conta de quartéis, de comandos, de regiões, né? Como se fossem mini-prefeituras ou mini-estados sendo governados, e, inclusive, governados com muita ordem e hierarquia. Então, isso é muito bem-vindo para a organização do governo. E é isso que o presidente Bolsonaro faz. O objetivo ali do Genuíno é submeter o militar à mera condição de soldado, todos eles, independente da patente. Ou seja, obedece aí, irmão. Houve muito dissabor na época no Ministério da Defesa, quando o Genuíno assumiu ali uma função importante dentro da estrutura do Ministério, inclusive estando acima no organograma de precedências do governo federal, acima de oficiais generais, a função que ele exercia. Porque, para quem não sabe, existe um sistema de precedências dentro, determinado, né, por lei. É uma lei que regula isso, na qual algumas condições, às vezes até um deputado federal está acima de um oficial general. Então, e outros cargos também do executivo. Então, o que essa turma quer é isso aí. E eles não escondem isso. Aliás, vamos só reforçar aqui, no meia-culpa feito pelo PT, aqui eu estou trazendo para vocês um manifesto do Partido dos Trabalhadores, isso está no site do Partido dos Trabalhadores. Eu já trouxe isso aqui no passado, numa matéria completa, explicando esse documento inteiro, acho que em 2019 ou 2020 nós fizemos aqui, tá? Mas eu vou me ater só a um pedaço. É uma resolução sobre a conjuntura. O Diretório Nacional, ao apresentar para discussão o roteiro a seguir, convoca o encontro extraordinário do Partido dos Trabalhadores sobre o tema os desafios partidários e o próximo período. Presta atenção, pessoal. Teve o impeachment da Dilma, eles já estavam programando o retorno. Aí ele vai falar uma série de pontos,
e vai apontar nesse manifesto, isso é o Partido dos Trabalhadores, isso é o documento da cúpula do Partido dos Trabalhadores, de onde eles falharam para chegar até o ponto de haver o impedimento da presidente Dilma. Vamos lá? Vou ler só um trecho para não ocupar muito vocês. Fomos igualmente descuidados com a necessidade de reformar o Estado, o que implicaria impedir a sabotagem conservadora nas estruturas de mando da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, modificar os currículos das academias militares, promover oficiais com o compromisso democrático e nacionalista, fortalecer a ala mais avançada do Itamaraty e redimensionar sensivelmente a distribuição. Dá uma olhada nisso que está marcado em azul, porque as palavras democrático na boca de um comunista dizem respeito à opressão. É a democracia do formato que eles imaginam, onde a cúpula manda e o povo obedece. Não é a democracia no sentido pleno da Grécia Antiga e da Ágora anterior, onde o povo se reunia, tudo bem, ali naquele momento também era formado por uma elite, né? Mas um momento onde o povo é que teria a primazia, né, da decisão. Negativo, não é isso. Então, olha como é importante a leitura. Detalhe, eu sempre tenho isso como convicção. Dificilmente o mal verdadeiro ele não mente, pessoal. Ele se apresenta dessa forma, falando o que ele realmente é. Entendeu? Há uma sinceridade ou sincericídio. Agora, o mal misturado com o político pilantra, aí vira um pacote de mentira. Mas o mal puro é isso aí, ó. Nós não vamos esconder. Nós falhamos em dominar o pensamento do militar. Eu tenho um estudo sobre isso que é muito sério para ser trazido assim. Mas eu não sei se falhou totalmente. Em algum sentido, e aliás, um outro desejo que o mal tem é fingir que ele não existe. E eu detecto personagens dentro das estruturas, inclusive acadêmicas, que são mal puro, estão ali para a doutrinação, inclusive dos bons. Muito sério isso, e uma hora a gente apresenta lá na frente. Grandes personagens que muita gente, inclusive da direita, aplaude, tem um papel muito mais perigoso, nefasto. E detalhe, sem protagonismo público, pelo menos, e que ninguém percebe. De vez em quando aparece para tentar salvar a nação. Uma hora a gente fala sobre isso aí. Tá? Não é a pegada hoje. Pessoal, eu acho que ficou claro aqui, né, o que nós estamos falando. Ficou claro aqui a questão tanto do Dilmão quanto do Genuíno. Isso pode se estender pelos pensamentos difundidos pelo Zé Dirceu. E, mais uma vez, eu repito, o Partido dos Trabalhadores, a esquerda, de uma maneira geral, você não enxerga ela como algo personalíssimo. Mesmo a figura do próprio Lula, eu entendo que a própria esquerda relativiza. Eles são mais como um organismo multicelular, onde todos funcionam meio que uma importância, como se fosse... não vou xingar aqui, mas enfim, entendeu? E não reconhecer isso internamente gera, por isso que o presidente Bolsonaro está apontando aí na capa, uma espécie de banimento. Tá? Gostou dessa análise? Foi um pouco longa. Ela vai estar destacada aqui no canal Pátria e Defesa e em recortes de 4, 5 minutos no canal Curtas do Pátria. Então dá like, se inscreve, compartilha muito. Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a Curtas do Pátria e Defesa, o nosso canal, olha, com análises bem mais reduzidas aqui para você. São vídeos com até 5 minutos ali de análise bem objetivas sobre pontos específicos das nossas lives que nós debatemos diariamente ali por mais de 2 horas, né, por dia. Aqui no canal Curtas do Pátria, você verá isso de forma compactada, né, com recortes ou vídeos originais com até 5 minutos de duração, para que você possa aqui acompanhar esse trabalho. Para isso, eu vou pedir para você, olha, nesse momento, você chega junto, dá uma olhada aqui do lado, essa é a sua página, aqui você se inscreve e aperta aqui, ó, no botão do sininho e marca todas. Pronto, você já fez isso. Agora é só curtir e compartilhar com os amigos. Te espero todos os dias aqui com vídeos às 7h15 da manhã, ao 12h45,
às 15h45, às 17h45 ou em qualquer outro horário aqui. Mas de 3 a 4 encontros diários nós teremos aqui no canal Curtas do Pátria. Te espero aqui. Um forte abraço a todos e fui!